E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que parece simples, mas que na verdade define o jeito como a gente vive em sociedade. Afinal de contas, de onde vêm as leis? Se prepara, porque a resposta não é uma só. É uma baita jornada pela história, pelos nossos valores e por uma busca que parece nunca ter fim, a busca por justiça. Vamos pensar um pouco. As regras que valiam para os nossos avós não são as mesmas que valem para a gente hoje. E isso cria uma curiosidade, né? Se a lei está sempre buscando o que é justo, será que a ideia de justiça também muda? Pois é exatamente esse o mistério que a gente começa a desvendar agora. Para começar a entender esse quebra-cabeça, o primeiro passo é olhar para trás. As leis não aparecem do nada, como mágica. Elas são, na verdade, como pegadas que a humanidade foi deixando pelo caminho. E é seguindo essa trilha que a nossa investigação começa. Pensa assim, do mesmo jeito que as civilizações têm uma história, elas nascem, se transformam, aprendem, o direito também tem a sua própria biografia. Estudar a história do direito não é só ficar lendo lei antiga, não. É entender como as experiências de gerações e gerações de pessoas foram moldando as regras que organizam a nossa vida hoje. Então, a primeira grande ideia para a gente guardar é esta aqui. O direito não é um objeto parado no tempo, tipo um livro antigo pegando poeira na estante. Não. Ele é uma coisa viva, uma parte da nossa cultura que respira e se adapta. E essa capacidade de mudar é o que permite que a sociedade se corrija e encontre respostas para novos desafios. Ok, então a gente já entendeu que o direito muda. A pergunta que vem em seguida é: tá, mas o que faz ele mudar? Qual é o motor por trás dessa evolução toda? Para achar essa resposta, a gente precisa ir um pouco mais fundo, para a camada dos valores da sociedade. Para facilitar, vamos fazer uma distinção. De um lado, tem a realidade da natureza, com leis que não mudam, como a lei da gravidade, por exemplo. Do outro lado, existe a realidade que nós, seres humanos, triamos, a nossa cultura, nossas regras, nossos valores. O direito vive nesse segundo mundo. E isso nos traz para um ponto fundamental. Uma lei não é só uma ordem, um faça ou não faça. Ela é, na verdade, uma ferramenta, um instrumento que a gente cria para proteger ou para promover alguma coisa que a comunidade acha importante. Pode ser a segurança, a liberdade, a igualdade, o valor que for. E de todos os valores que o direito tenta colocar em prática, tem um que é tipo o chefão de todos eles, o valor que parece ser o objetivo final de todos os outros: a justiça. E olha, essa busca para entender o que é justiça, essa é uma das maiores aventuras da história do pensamento humano. É uma conversa que já dura milênios e que teve a participação de algumas das mentes mais geniais que já pisaram na Terra. Essa jornada começa lá na Grécia Antiga. Para Platão, a justiça era uma ideia perfeita, quase divina. Aí veio o aluno dele, Aristóteles, e trouxe a coisa mais para a Terra, sabe? Ele definiu a justiça como algo prático, que acontece nas nossas relações do dia a dia. E a conversa não parou por aí. Séculos depois, pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tentaram conectar a justiça dos homens com uma ordem maior, divina ou natural. É incrível ver como um foi construindo em cima da ideia do outro. E vale a pena a gente dar um zoom em Aristóteles, porque as ideias dele são tão importantes que influenciam o direito até hoje. Ele basicamente nos deu um mapa para a gente conseguir pensar nos diferentes tipos de justiça que existem. Ele dividiu a coisa toda em duas grandes partes. A primeira é a justiça distributiva, que tem a ver com como a sociedade divide as coisas boas e os deveres, tipo impostos, cargos, prêmios. A segunda é a justiça corretiva, que entra em campo para consertar algum desequilíbrio, seja num contrato que deu errado ou para punir um crime e restaurar a paz. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. A justiça distributiva usa uma lógica de proporção. Quem tem mais contribui com mais. O imposto de renda progressivo é o exemplo perfeito disso. Já a justiça comutativa, que cuida das trocas, busca uma igualdade simples. Num contrato de compra e venda, o preço tem que ser equivalente ao valor do produto, não importa quem está comprando ou vendendo. São lógicas diferentes para situações diferentes. Bom, isso nos leva para a nossa última camada de análise. A gente já falou de história, de valores, de justiça, mas tem um parente muito próximo do direito que a gente não pode ignorar: a moral. Eles até se parecem, mas definitivamente não são a mesma coisa. Então, qual é a real diferença entre uma regra da lei e uma regra da moral? As diferenças clássicas são bem claras. A principal delas é o que a gente chama de coercibilidade. O direito pode usar a força do Estado para obrigar alguém a cumprir a lei. A moral não, ela depende da consciência de cada um. Além disso, o direito é bilateral. Cria um direito para um e um dever para outro.
enquanto a moral foca só no dever de quem pratica a ação. Uma das primeiras teorias para explicar essa relação foi a do mínimo ético. A ideia era simples. O direito seria um conjunto daquelas regras morais que são tão, mas tão importantes para a sociedade que o Estado resolveu torná-las obrigatórias para todo mundo. É como se a moral fosse um círculo grande e o direito um círculo menor dentro dele. É uma imagem bonita, né? Mas será que ela funciona na prática? A pergunta que coloca essa teoria em xeque é bem direta. Absolutamente toda e qualquer lei tem um fundo moral? E aqui está o contra-exemplo perfeito. Pensa numa regra de trânsito que manda dirigir pela direita, ou numa regra de processo que dá 15 dias para alguém se defender. Essas regras são super importantes para organizar as coisas, para evitar o caos. Mas, sinceramente, tem algo de moral ou imoral em dirigir pela direita ou no número 15? Não, né? É uma regra puramente técnica. Isso nos leva a um modelo bem mais realista, o de dois círculos que se cruzam. Existe uma área enorme onde eles se encontram, onde as leis são também regras morais, tipo não matar. Mas também existe uma parte que é só do direito, as regras técnicas, e uma parte que é só da moral, aquelas coisas que a gente faz por consciência, mas que a lei não obriga. Essa frase do jurista Miguel Reale, apesar de parecer complicada, resume tudo perfeitamente. Quando ele fala em harmonizar experiências axiológicas, o que ele está dizendo é que a justiça não é uma coisa pronta. É um esforço contínuo de equilibrar os vários valores diferentes que uma sociedade tem. É uma busca por harmonia que, na real, nunca acaba. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande lição é que o direito é muito mais do que um simples livro de regras. Ele é, na verdade, o resultado da nossa própria história. É o reflexo daquilo que a gente mais valoriza e é o palco onde a nossa noção de justiça e de moralidade está sempre sendo testada e transformada. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente levar para casa. A sociedade não para. Nossos valores mudam, evoluem. Então a pergunta que fica no ar é: o que será que a justiça do futuro vai exigir das nossas leis? Fica aí a reflexão.